Ai, o meu é edição especial, ó. O Segredo da Mente Milionária com capinha dura. Quando eu li a primeira vez, era nesse outro livro aí. Só que, para variar, a pessoa ou empresta livro ou leu emprestado, não achou, né? Tive de comprar um outro livro. Mas eu adorei, eu adoro livro de capa dura. Então, maravilhoso que eu achei esse aqui. Lindo, rico. Então, vamos lá. Os segredos da mente milionária. Eu trouxe aqui vários insights para a gente discutindo. Já pega o caderno, vão ter vários questionamentos aqui. Já vai respondendo, na medida que a gente vai fazendo a aula aqui, já vai respondendo. Não deixa para falar, vou fazer depois, vou fazer quando terminar a aula, já vai fazendo durante aqui, tá? Quem assistir gravado depois, pausa no momento dos questionamentos e responde para não deixar essa questão de vou fazer depois. Esse vou fazer depois, a gente coloca um monte de prioridade na frente e não finaliza. E ele começa falando que se o seu subconsciente não estiver preparado para o sucesso, tudo que você aprender não trará grandes transformações. Isso aqui a gente vê no dia a dia mesmo. Você vai lá e aprende um monte de técnicas, aprende a investir, aprende a fazer dinheiro, e o dinheiro pode até entrar, mas de repente esse dinheiro sai. Isso aqui a gente vê muito, por exemplo, assim, quando a pessoa ganha um dinheiro, por exemplo, em algum jogo, ou recebe um dinheiro de uma herança, e quando você não tem essa mentalidade de milionário, quando você não trabalhou internamente essas questões, você perde esse dinheiro rapidamente. Então, por isso que ele fala da importância que a gente tem que trabalhar a nossa mentalidade para aí sim a gente construir essa mente milionária e fazer com que financeiramente o exterior trabalhe do jeito que está no nosso interior. Ele fala, o nosso exterior, aquilo que a gente está vivendo aqui fora, reflete aquilo que está lá dentro. Então, se hoje eu estou vivendo uma vida de miséria, uma vida de dívidas, isso reflete o que tem dentro de mim, tá? E o que faz isso acontecer na nossa vida, né? Principalmente aquilo que a gente aprendeu quando criança. A crença do nosso clã familiar, a nossa ambiência, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vivencia, tudo isso interfere em quem nós somos hoje. Então, tudo que você vivenciou na infância vai te moldar e vai fazer com que você tenha determinados pensamentos ou tome determinadas atitudes baseadas naquilo. Então, se você começa a prestar atenção nisso, o que eu ouvia sobre pessoas ricas quando eu era criança? As pessoas ricas, elas eram vistas como pessoas bondosas. Nossa, olha tanto que aquele rico é bondoso. Ou as pessoas ricas eram vistas como, nossa, usurpador, ou ganha dinheiro desonestamente. O que se falava sobre pessoas ricas na sua infância? Como que você via as pessoas ricas ali nesse... O que a sua família falava sobre pessoas ricas? Então, tudo isso interfere demais na forma com que a gente age hoje. Por mais que a gente fale assim, não, mas eu quero ser rica, eu quero ser milionária. Se na minha infância eu só ouvia coisas negativas a respeito disso, lá dentro de mim vai ficar aquele medo de, e se eu me tornar essa pessoa aí e todo mundo começar a me julgar, como a minha família julgava? Então, lá no fundo, eu fico evitando isso, evitando ser rico para poder não ter essa crítica. E tudo isso lá no nosso subconsciente, né? E aí vem a pergunta, né? Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem ter sucesso e você não? Você já parou para fazer essa pergunta? Por que essa pessoa, que às vezes é uma pessoa que cresceu junto com a gente, conseguiu prosperar, conseguiu fluir pela vida, e eu tô aqui nessa coisa de, às vezes, até faço dinheiro, mas é com aquele trabalho árduo, é com aquele sofrimento, e parece que eu vejo que tem pessoas que estão conseguindo de uma forma mais fluida. Já parou para se questionar sobre isso? Por que disso? Aí ele sugere para a gente começar a fazer uma autoanálise, né? Aí já vem a primeira pergunta. Você tem medo de ser rica?
E observa a primeira pergunta a primeira resposta que vem. Não é no racional, não. É aquela primeira resposta que vem lá de dentro. Quando eu te pergunto, você tem medo de ser rica? Lá no fundo de você, tem aquele medinho de, o que vai acontecer se eu ser rica? Aí vem a outra pergunta, você tem medo de fracassar? De, às vezes, construir um império, acontecer alguma coisa e você perder aquilo ali? Você tem medo de fracassar? E às vezes as pessoas não prosperam porque tem esse medo de fracassar. E se eu fracassar, o que que as pessoas vão pensar de mim? Nossa, não teve a capacidade de manter isso que ela conquistou. Então, às vezes, eu fico paralisada ali bem na mediocridade, que é mediocridade é estar na média, né? Para não correr esse risco de perder esse status lá na frente. E um outro ponto que ele traz ainda é: você tem medo de perder a esperança que te resta de ser um potencial? É isso, Lália. É assim, às vezes lá no fundo você fala assim, não, lá no fundo eu sei que eu tenho capacidade de ser milionário, que eu tenho capacidade de prosperar. Só que aí você fica procrastinando e não coloca a sua ideia em ação. Porque parece assim, se eu não colocar em ação, eu vou ficar com a vida inteira com aquela ilusão guardada dentro de mim que se um dia eu colocasse isso em ação, eu ia conseguir prosperar, eu ia conseguir ser rica. E se eu colocar isso em ação, fracassar, não der certo, aí não vai me restar nem esperança. Então, para não correr o risco de perder a esperança, que é aquilo que resta, eu prefiro ficar ali quietinha, sabe? Sem correr esse risco. Então, deixa pelo menos essa esperança guardadinha ali, e lá no fundo, quando eu tiver velhinha, eu vou olhar e falar assim, não, mas eu tinha um potencial, eu é que não quis usar. E aí eu sigo sem agir, eu sigo com esse medo, pelo menos segurando essa esperança. Se as coisas não estão indo como você gostaria, essa é a frase dele, tá? Se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você não sabe. E eu acho maravilhosa essa frase dele aqui. Por quê? É aquela primeira pergunta que ele trouxe lá, né? Por que que algumas pessoas prosperam e você não? Então, a resposta está aqui. Porque tem pessoas que já sabem algo que você ainda não sabe. E aí, quando você lê isso, você vem assim, ó. Então, quando eu começo a saber isso, quando eu começo o meu processo de cura, quando ele fala muito sobre ação, porque não adianta só eu aprender um monte de coisas, virar aquela obesidade mental, que eu vou só aprendendo, aprendendo, aprendendo e não coloco nada em prática, porque isso não vai adiantar. Mas quando eu começo a aprender as coisas, quando eu começo a colocar isso em prática, quando eu começo a agir, aí sim, agir conforme as pessoas milionárias agem, então é só isso que me diferencia dessas pessoas. É o que eu ainda não sei que elas já sabem, é o que eu ainda não faço que elas já fazem. Então, lá na frente eu vou falar sobre ambiência, então essa é a importância de eu conviver com pessoas que já estão onde eu gostaria de estar. E lá na frente vai ter um exercício sobre essa questão da ambiência aqui. As pessoas que você mais convive, as pessoas sobre as quais você lê a respeito delas, de se inspirar nessas pessoas, de conseguir ao máximo estar ao lado dessas pessoas. Por quê? Elas já sabem alguma coisa que a gente ainda não sabe. Eu falo assim, então se eu quero chegar lá onde essa pessoa está, é só eu aprender e agir como essa pessoa. Mais importante do que aprender é colocar em ação aquilo que você aprendeu. Porque senão vai ser, vou repetir mais uma vez, uma obesidade mental. Só vou adquirindo conhecimento e não coloco nada em prática. Se você quer passar para um nível de vida mais elevado, tem que estar disposta a abrir mão de algum dos velhos modos de ser e de pensar e adotar novas opções. E aqui é que está a grande coisa que eu sempre falo do novo, né? Eu quero novo, mas eu não estou muito disposta a abrir mão da minha vida, não. Eu quero que venha um novo, mas sim, eu quero continuar tendo tempo para isso, eu quero um novo, mas eu quero continuar andando com tal pessoa. E eu coloco um monte de condições que eu quero esse novo e não deixo o novo ser novo, eu não deixo ele existir. E aí no livro ele conta uma historinha super legal, né? Ele fala assim, com a pessoa estava andando perto de um penhasco, essa pessoa cai, e aí ela fala, Deus, Deus, me ajuda, eu tô caindo aqui. E aí Deus vai, aquela voz de Deus fala assim para ele,
solta desse galho e se deixa, né? Se deixa ser levado por isso. Aí a pessoa, vou ter que me soltar daqui? Aí a pessoa, tem mais alguém aí? Ou seja, é a pessoa que ela não quer mudar aquilo que ela já vive. Entendeu? Quando vem essa voz que fala assim, olha, se solta, vai vivenciar isso. A pessoa fala, não, mas eu quero um novo, mas eu quero um novo seguro. Eu quero um novo que eu não tenha que fazer tantas mudanças assim, sabe? Eu quero a segurança. E aqui eu vou soltar uma frase do Flávio Augusto que eu amo, que ele fala que estabilidade não existe. E a pessoa de mente milionária, ela foge dessa coisa da estabilidade. Ela é uma pessoa ousada, ela ousa fazer as coisas. Então, se eu fico assim, não, mas eu quero ter uma segurança, eu quero mudar um pouquinho só, eu quero ter só até onde é confortável. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês, e já responde no caderno de vocês. Você quer ser milionária? Aí observa se vê uma resposta assim, ó. E aí eu vou falar de mim, porque para mim vinha assim no começo. Eu quero ter uma vida confortável. Se eu tiver uma vida boa, que dá uma casa confortável, um carro bom, que dê para me viajar bastante, porque para mim viagem é uma coisa importante, e para mim tá bom. Porque eu ficava assim, não precisa ser milionária, eu não preciso ser milionária. E eu ainda olho em mim, quando eu falo assim, relendo esse livro agora, eu peguei e falei assim, por que eu não ouso falar que eu quero ter uma mente bilionária, que eu tenho uma mente bilionária? E aí eu vi uma crença ali de, mas você não precisa ser bilionária, você pode ser só milionária. Eu falei assim, olha, tem alguma coisa aí também para a gente olhar. Então, constantemente, e ele fala isso no livro, que a gente tem que olhar. Então, eu senti um desconforto em falar que eu tinha uma mente bilionária. Então, já tem um ponto para observar. Então, quando eu pergunto isso para vocês, observa a resposta que vem se, não, mas basta que eu tenha isso e aquilo, não tem necessariamente que ser milionária. E aí estão os grandes pontos que a gente tem que observar. Como você pensa a respeito de dinheiro? Quais que são as suas crenças? Você já conseguiu identificar quais que são as suas crenças, por exemplo, de tudo isso que a gente já vem estudando? Já tem claro algumas crenças que você tem? Quais que são os seus hábitos e as características? Você consegue observar se você tem hábitos de uma pessoa próspera ou se ainda é hábito de uma pessoa que vive na mediocridade? Qual que é a sua opinião sobre você? Se eu pedisse para você fazer uma apresentação sobre você agora aqui para mim, o que você falaria sobre você? Viriam coisas boas, viriam afirmações boas ou mais coisas que denigrem a imagem, que rebaixam? Qual que é a sua opinião sobre você? Coloca no caderno de uma forma bem sincera, não sobre aquilo que você acha que seria a resposta certa, mas sobre aquela informação que está lá no fundo, sabe? Aquelas que às vezes a gente tem medo de responder até para a gente mesmo. Quanta confiança tem em você mesmo? Você confia em você mesmo? Você tem coragem de falar sobre você, de se expressar, de expor quem você realmente é? Você acredita que merece ser rica? Então, responde, aí observa a sensação que vem quando eu pergunto isso. Você merece ser rica? Se hoje aparecesse alguém e falasse para você, você merece ser rica? Qual que seria essa resposta? Sabe, teria um gaguejar ali na hora? Teria condições? Ah, eu mereço se eu fizesse isso. Observa se vem uma questão de merecimento. Qual que é a sua capacidade de agir apesar do medo, da preocupação, do incômodo e do desconforto? Então, toda vez que você começa a agir e começa a vir a preocupação, isso te paralisa? Quando você começa a agir e vem aquele incômodo, nossa, eu estou incomodando as pessoas fazendo isso, oferecendo meu produto, eu estou incomodando as pessoas, sabe? Quando gera aquele desconforto, isso te paralisa? Qual que é a sua capacidade de ir além disso?
ir além do medo, ir além do incômodo, ir além do desconforto. Você consegue observar isso? Você consegue ir em frente quando não está disposta a fazer isso? Principalmente quem trabalha para si mesmo, aquele dia que acorda com a preguiça, sabe? Com aquele desânimo. Quando você trabalha, quando você é uma CLT, você tem que ir, você vai lá e passa o dia, tipo assim, vou passar essas horas aqui, mas não vou fazer nada. E aí, quando você trabalha para você, e aí você acorda com aquela nhaca, você faz, apesar de estar sem disposição de fazer? Porque o desafio é maior ainda, né? Quando a gente trabalha para a gente mesmo, quando é autônomo, quando é um empresário, empreendedora, o desafio é maior. E aí a frase que eu falei lá para vocês no começo né? É o invisível que produz o visível. Por isso, precisamos cuidar de nossas raízes para poder gerar bons frutos. E aí vem aquilo que eu falo tanto das constelações, né? O que são as nossas raízes? É aquilo que eu já vivenciei. O meu passado, ele é maior. Então, o que eu já vivenciei até hoje? O que é o meu passado comparado ao meu presente? Meu passado é muito grande comparado ao meu presente. Porque tudo que eu vivenciei, quantos anos eu passei vivenciando isso? Quantos anos a minha ancestralidade vai trazendo isso? Então, a importância da gente cuidar das nossas raízes aqui, tá? Cuidar daquilo que eu vivenciei na infância, cuidar da informação que existe no meu clã familiar. Como que eu vou ressignificando isso de uma maneira respeitosa, de uma maneira humilde? Então, a importância, e vai ter até um certo momento aqui, que ele fala que quando eu quero prosperar, quando eu quero fazer dinheiro na raiva, que ele fala que isso não gera felicidade. Às vezes a pessoa tem só dinheiro, mas ela não consegue ser feliz. Por quê? Porque não foi algo construído com a raiz sólida, sabe? Com a raiz consistente, com a raiz fortalecida. Então, da importância que tem da gente cuidar das nossas raízes aqui, tá? E aí ele vai falar muito das declarações, tem várias declarações aqui que ele vai deixar de exercícios para falar a hora que acordar, para falar na hora que vou dormir. E ele fala sobre a importância, eu achei maravilhoso isso aqui, né? Que ele fala da importância de falar isso em voz alta, que são os exercícios que a gente faz na constelação, a gente sempre fala, né? Agora fala isso em voz alta. Então, de entender o porquê que é falar isso em voz alta, o que isso gera, o que gera quando você está falando alguma coisa em voz alta, por exemplo, reclamando da vida, o que isso vai gerando na sua vida? Quando você está fofocando, colocando isso em voz alta. Então, o que você está gerando? Você não está fazendo fofoca da outra pessoa. A primeira pessoa impactada com isso, com a reclamação, com a lamúria, é você mesma. Então, da importância da gente controlar o que sai da nossa boca. E aí ele fala, né? Quando você faz uma declaração em voz alta, a energia que ela libera vibra por todas as células do seu corpo. Ela envia mensagens específicas, não só para o universo, como para o seu subconsciente. E aqui, quem ainda não viu, eu vou deixar como sugestão aquele vídeo do japonês, que eu esqueci o nome dele agora, que ele faz o experimento com a água, que ele vai falando, por exemplo, palavras positivas para a água, e depois congela, e aí ele tira foto lá das moléculas. Quando ele fala coisas positivas, formam mandalas maravilhosas. E quando ele fala palavras negativas, coloca música com letras negativas, formam aquelas imagens horrendas. Então, o nosso corpo, que é formado de água, como que a gente impacta? Então, presta atenção sobre o que você está declarando, que é mais importante, né? Mas também, que tipo de música que você está ouvindo, que tipo de pessoas que você está convivendo, que tipo de notícias que você fica ouvindo, sabe? Então, presta atenção nisso, porque tudo isso impacta, tudo isso fica impregnado na gente, tá? E o mais importante é o que sai da nossa boca. Prestar muita atenção nisso. Então, e aí ele traz aqui, né, as declarações. Essa frase, gente, é aquela que você tem que pregar lá no espelhinho do banheiro para poder acordar e lá ver, e na hora de dormir ver de novo, que é: eu tenho uma mente milionária. Sua declaração precisa ter ação. Aqui ele fala da importância da ação, né? E de falar ela em voz alta todo dia, de manhã e à noite. Então, eu tenho uma mente milionária. E o que eu vou fazendo com isso? E ele vai trazendo aqui, né? Como que faz, né?
Ele fala, os pensamentos, aquilo que eu penso, gera um sentimento em mim. Esse sentimento produz uma ação, ele me conduz a fazer uma ação. E as ações conduzem a resultados. Então, se eu fico naquela coisa do sentimento negativo, sabe, só pensando negativo, isso vai me conduzindo a sentimentos negativos. Vou dar um exemplo para vocês. Durante a pandemia, eu não tenho o costume de ver jornal. Durante a pandemia, eu comecei, um determinado tempo, ver os noticiários ali. E eu comecei a entrar numa vibração de que o mundo assim, estava acabando, que não ia ter nada depois dessa pandemia, que a vida tinha acabado. De tanto eu ouvir aquilo ali, eu passei, eu acho que uns 3 dias, uns 3, 4 dias, ouvindo aquilo ali. Aquilo foi gerando pensamentos dentro de mim, de desespero, e foi me gerando aquele sentimento tão ruim. E aquilo foi me tirando o quê? Foi me tirando a ação, que eu falava, independente do que eu fizer, o mundo está sem saída, eu não sei, o mundo vai acabar depois disso aqui. Eu entrei num negócio assim, incontrolável. Foi quando eu parei, falei, opa, o que é isso? Deixa eu sair disso aqui. Então, da importância que tem, quando você começa a ver um determinado pensamento, sabe a preocupação? Você fica preocupado só colocando seu foco naquilo que é o ruim. Nossa, mas e se isso acontecer? Mas não, eu estou sem dinheiro. Em vez de eu focar no quê? Na solução. Tá, isso está acontecendo. E o que que eu vou fazer? Não tá vendo que eu tirei o foco do problema e coloquei o foco na solução? Não é viver no mundo de Poliana falando assim, ah, não, tá tudo bem, no final vai dar tudo certo. E não agir. Não é sobre isso. Não é sobre aquela coisa de eu vou sentar aqui, ter só pensamentos positivos e vou vibrar positivamente. Não. Aqui está falando de mundo real, de pessoas que precisam agir para as coisas acontecerem, tá? Então, a importância de ter essa coisa assim, tem o pensamento, tem o sentimento, mas eu tenho ação também. E é de tudo isso aqui que vai terminar tendo resultado. E o que que eu estou vivendo hoje é resultado de quê? De todos os pensamentos, de todos os sentimentos e de todas as ações, ou de coisas que eu não tive ação também. Então, hoje eu estou vivendo o resultado disso. Mas, se eu mudar isso hoje, eu vou plantar um novo futuro. E durante a releitura desse livro aqui, foi muito bacana que eu identifiquei com a primeira vez que eu li, que foi alguns anos atrás, eu não lembro exatamente quantos anos, e eu comecei a identificar, nossa, a quantidade de coisas que eu almejava lá atrás, que eu estou colhendo. Hoje eu almejo mais um monte de coisas. E eu fico assim, eu sei que se eu plantar isso aqui, eu vou conquistar aquilo lá também, sabe? Eu vou conquistar isso que eu estou almejando também. Então, foi muito bacana reviver isso, e por isso que eu sempre falo para vocês, guardem os livros, tem os livrinhos de cabeceira, que é aquele livro que você vai reler ele novamente, que você anote as coisas, que você vai ver o seu processo de transformação, porque é muito gostoso, dá um gás na gente de falar assim, nossa, tá vendo que funciona? Às vezes não sai no tempo que eu tinha planejado, mas que sai, e na maioria das vezes sai até melhor do que eu tinha planejado. Então, dessa importância de ter constância nisso aqui também, tá? Vou beber um pouquinho de água. Opa, fez foi voltar. 4 elementos para a mudança. Então, como tá? Identifiquei que eu estou desse jeito, eu quero mudar. Como que eu vou fazer para mudar isso? Primeira coisa é a gente ter conscientização disso. Eu tenho que ter consciência. Às vezes eu estou lá vivendo uma vida medíocre, e eu tenho que ter consciência disso. Ah, estou vivendo na média aqui, estou trabalhando, vindo para casa, vendo novela, vendo jornal, deitando, dormindo. E não estou satisfeita, mas nem tenho consciência que eu posso ter uma vida melhor. Então, a primeira coisa é, eu preciso ter consciência disso, que a gente não consegue mudar algo que a gente nem sabe. Então, trouxe para a consciência. Segundo ponto é entender. Entender o quê? De onde que isso surgiu? Como que isso surgiu? Como que eu penso assim? Por que que eu penso assim? Por que que eu estou agindo dessa forma? Então, começa a entender por que você tem determinadas atitudes, começa a entender por que que você repete determinados padrões. Aí depois vem dissociação. É olhar e falar assim, não, eu não preciso agir dessa forma aqui.
Agora eu entendi que eu estou fazendo isso aqui porque era um padrão da minha família, e eu, por lealdade a essa família, por medo de romper essa barreira, permaneci aqui. Mas eu já entendi que eu não preciso mais fazer isso, que eu posso fazer diferente deles, que eu não vou estar traindo a minha família, prosperando. Aí você já começa a dissociar, que você não precisa de agir de determinada forma. E aqui acontece o quê? Esse recondicionamento, que eu vou reprogramando, que eu vou conseguindo mudar essa realidade, tá? Mas o primeiro de tudo é ter essa consciência de que eu estou vivendo essa realidade e eu não quero mais viver essa realidade, eu preciso mudar essa realidade. Aí já vem, né? Começa a anotar no caderninho aí. O que você ouvia sobre riqueza na sua infância? Quais que são as lembranças referente a dinheiro que você tem? Quando fala assim, qual que é a primeira lembrança de dinheiro que você tem? O que vem na mente? Anota. O que vem em mente? O que você lembrava? Quando você pegava em dinheiro, vinha aquela frase estilo, dinheiro é sujo, menino, vai lavar essa mão. Os ricos não entram no reino do céu, naquela conversa de adulto ali. E como que tudo isso que você aprendeu ali, que você ouviu, que você experienciou, impacta a sua vida hoje? E aqui ele traz também aquela questão que eu falei lá atrás. Quando eu fico muito revoltada, estilo assim, olha, meus pais não me deram nada, então eles vão ver que eu vou fazer, eu vou ter uma vida muito próspera, eu vou mostrar para eles que eles fizeram. Vou dar um exemplo. Agora eu não me lembro de onde que eu vi esse exemplo, não me lembro. Não me lembro se foi atendimento, não me lembro se foi algum curso, não lembro. Mas de uma, eu acho que até no livro mesmo, de uma mulher que teve uma infância extremamente, assim, os pais não davam nada para ela, então ela teve aquela experiência assim, de escassez na infância. Ela vai com muita raiva disso, faz muito dinheiro na vida adulta, tem muito dinheiro ali, só que ela pega e gasta todo esse dinheiro que chega no final do mês, ela já não tem mais nem um centavo. O que vem, né, disso? Ela construiu esse universo do dinheiro baseado na raiva, naquela coisa de eu vou fazer completamente diferente daquilo que os meus pais fizeram. Então, se eles viviam na escassez, eu vou viver gastando muito. Só que, quando você constrói uma vida financeira baseada nisso, é aquela coisa que eu falo com vocês da constelação. Eu continuo olhando lá para trás, eu continuo, está bem, papai e mamãe, que vocês fizeram errado? Eu não estou vivendo a minha vida. Estou só querendo mostrar para ele que o que eles fizeram, o jeito que eles fizeram, olha, a vida que vocês fizeram era muito errada, tá vendo que eu estou aqui aproveitando a minha vida? Eu estou fazendo bem diferente de vocês? Isso também não vai gerar uma prosperidade, não vai gerar uma vida de felicidade, porque eu ainda estou lá, olhando para eles, mostrando que eles fizeram errado, e que eu, muito grandona, que estou fazendo certo, tá? Agora. Aí vem as declarações que ele fala para a gente fazer, né? Eu me liberto, depois que você fez esse exercício de identificar as experiências que você teve, aquelas frases que você ouvia, aí ele traz essa declaração, né? Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com o dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. E aí vem a pergunta: você está programado para o sucesso, para a mediocridade ou para o fracasso? Não é o que você quer, é aquilo que você identificou que você está programado. E aí? Pode falar, não sei. Como que eu vou descobrir isso? O que você está vivenciando hoje na sua vida? É essa programação que você tem. Só que essa programação, ela pode ser reprogramada. Aí ele cita o exemplo do termostato do ar-condicionado. Se você colocou o ar-condicionado no 20, esse termostato, ele vai, por exemplo, a temperatura aqui está 25 graus aqui fora, né? Eu ligo o ar-condicionado no 20. Ela vem baixando, 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 ela chega ali no 19, aí o que o ar-condicionado faz? Desliga para poder voltar para o 20, aí vai no 21, volta, ele fica na média do quê? Do 20. Então, quando ele vai um pouquinho para baixo desse 20, ele desliga e volta. Esse é o termostato que a gente tem. Então, qual que é o limite de prosperidade que eu posso ter na minha vida?
Eu posso ter dinheiro sobrando numa quantidade que dê para vivenciar 1 ano sem trabalhar? Quando que eu tenho esse termostato, quando chega nesse limite de dinheiro, acontece alguma coisa, ou o carro quebra, ou eu perco um dinheiro, acontece alguma coisa para poder voltar para esse termostato. O termostato da minha vida é 0 a 0. Então, eu fiz esse dinheiro, o que eu ganho de extra, acontece alguma coisa e eu perco esse dinheiro também? Eu começo a observar qual que é esse termostato. É o termostato da dívida? Sempre estou endividado? Cada um, dependendo da programação que teve, tem um termostato. Mas da mesma forma que a gente consegue mudar no ar-condicionado, a gente consegue mudar na nossa vida, que é isso que a gente vem construindo aqui, tá? Através da conscientização, através dessa vontade de mudar, de agir, de ter esse conhecimento, de começar a colocar em ação isso, tá? Aí ele traz outra afirmação, que é: observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem, que é aquela questão de onde eu coloco o meu foco, aquilo ali cresce. Tem pensamento negativo? Você vai colocar o foco no pensamento negativo ou você vai colocar o foco no que eu tenho que fazer para melhorar essa situação? Quando a situação ruim acontece, o mundo desmoronou, ai, o que eu vou fazer agora? Ou, tá, isso aconteceu, o que eu vou fazer agora? Tá? E aí vem a outra, né? Eu crio a minha vida, porque ele traz que a gente tem essa condição de criar a vida que a gente quer. Aí tem a frase de novo, né? Eu sempre falava essa frase aqui, nem lembrava de onde que eu tinha tirado essa frase, e aí eu descobri que foi desse livro aqui, que eu já tinha lido ele antes, né? Que é: aquilo que eu coloco meu foco cresce. E um parágrafo não, né? Dos pontos que ele trouxe que eu achei excepcional, que é: as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. O que é que vocês colocam aqui no chat? Vocês conseguem distinguir a diferença de um para o outro? Eu entro no jogo para ganhar ou eu entro no jogo para não perder? Coloca aqui para mim assim, por que essa frase reverbera aí dentro de vocês? Vocês viram diferença nessa frase? Ou não, para mim é tudo a mesma coisa. Porque para mim eu achei ela sensacional. Ela deu uma virada de chave para mim. Por isso que eu falo da importância da gente ler o livro mais de uma vez, porque essa é uma coisa que eu tinha perdido com o passar do tempo, e foi maravilhoso reler isso aqui. Eu nem lembrava de ter lido isso aqui antes. Quando vocês vão respondendo, eu vou seguindo aqui. Responde aí também no caderno de vocês. Você quer uma vida confortável ou você quer ser rica? Sinceramente, o que é a resposta que vem hoje? Você quer ser rica? Ou você fala, não, para mim, se eu tiver uma vida confortável, eu já vou estar feliz se eu tiver uma vida confortável. Aí vem a outra frase dele, que é, né? A minha meta é ser milionária e ainda mais. A minha meta é ficar milionária e ainda mais. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Olha a outra diferença que vem aqui também, né? Querer ser rico, gostaria de ser rico, todo mundo vai falar que, eu gostaria de ser rica. Agora, se comprometer, quem se compromete a colocar isso aqui, não, com prioridade? Tem como prioridade ser rico, eu me comprometo com as pessoas que eu quero ser rica. A gente colocou, quem tem a mentalidade de pobre quer manter o que tem com medo de perder. É exatamente isso. Com medo de perder o que já tem. Não pensam em ter mais, apenas não quer perder. Ontem meu pai falou que ser rico dá muito trabalho. Olha aí. É exatamente isso aqui. E eu quero muito trabalho? Não, quero não. Eu quero minha vida confortável. Quando eu fico nessa de eu quero minha vida confortável, à medida que você vai crescendo financeiramente, mais coisas vão aparecendo para você fazer. Por exemplo, você vai ter mais funcionários,
você vai ter mais negócios para gerir. Aí a pessoa que tem a mentalidade pobre fala, não, eu trabalho demais, vou ter que ter contador. Vou dar um exemplo para vocês maravilhoso de algo que eu estou vivendo nesse exato momento. É de uma sociedade com outras mulheres. E aí, quando a gente estava discutindo essa questão da sociedade, algumas delas pontuaram que o problema da sociedade, para mim, é que, dependendo do nosso faturamento, eu vou ter que pagar uma taxa maior, não sei se é taxa ou tarifa que chama, de imposto. Então, eu não vou entrar na sociedade por conta disso, eu vou ficar apenas como prestadora de serviço. Aí você vê que a pessoa está se limitando o crescimento por isso, porque se eu prosperar mais, eu vou pagar mais imposto, e eu não quero pagar mais imposto, então eu prefiro não entrar nisso. Então, aqui a gente começa a identificar essas coisas, de que fazer mais dinheiro vai ter mais trabalho. E aí a pessoa não vai significa que vai ser ruim, vai ser mais ruim. Não, mas significa que vai ter mais responsabilidade, vai ter mais pessoas sobre o seu controle, sobre a sua gestão. E aí, por isso que muitas pessoas falam, eu gostaria de ser rico, mas não quer pagar esse preço para ser rico. Então, é nesses pontos que a gente tem que observar. E aí vem a pergunta seguinte, né? Qual que é a desvantagem de ser rico para você hoje, ser rica para você hoje? Seria isso? Ter mais responsabilidade? Ter que comandar várias pessoas? Ter que aumentar a sua a taxa de imposto lá, que vai ter que pagar mais imposto, né? Repassar mais imposto para o governo? Qual que é a desvantagem que tem? Vou contar para vocês o que eu identifiquei, isso foi algum tempo atrás, não foi nem nesse livro, já foi algum tempo atrás. Alguns anos eu ficava assim, olha, eu quero paz para minha vida, eu quero paz para minha vida, eu não quero dor de cabeça. E aí, quando eu comecei nesse crescimento dos últimos tempos, eu identifiquei isso, porque alguns problemas que eu não tinha, algumas situações novas que eu não tinha antes, começaram a aparecer, e eu tinha que lidar com isso. E aí saiu daquilo que eu, alguns anos atrás, eu almejava que era, eu quero a minha vida tranquila, eu quero a minha vida de paz. E isso estava saindo. Por quê? Porque eu comecei um novo na minha vida. E estava diferente daquilo que eu tinha almejado. E aí eu vi eu, que falava que queria essa mente milionária, que tinha essa mente milionária, vi ali que eu estava travando uma coisa. Por quê? Não queria tanta dor de cabeça. Vocês conseguem observar que a gente tem, e a gente começar a identificar essa desvantagem para ter essa virada de chave, que eu preciso assumir, que eu preciso querer pagar esse preço do desconforto aqui, de assumir mais responsabilidades. E aí ele fala a gente tem que observar essa importância das palavras na nossa vida, né? Que ele fala, ó, troca a palavra eu quero por eu escolho. Ou melhor ainda, eu me comprometo. E aí que depois a gente vai fazer um exercício, tá? Passar o exercício para vocês dois, eu me comprometo. Então começa a ver, hoje, você quer ser rica ou você se compromete a ser rica? Porque querer todo mundo quer, agora pagar o preço é que nem todo mundo paga, né? Escreva os motivos pelos quais enriquecer é importante para você. Por que enriquecer? Por que ficar rica? Por que se tornar uma pessoa milionária é importante para você? Quais os motivos disso? É realmente importante? Ou você quer só a vida confortável mesmo? Você está disposta a colocar energia nisso? A se tornar uma pessoa rica? Você realmente quer dar esse passo, esse compromisso? E ele faz, aí ele fala uma frase aqui que o Bert também fala, né? A sua remuneração aumentará na proporção daquilo que você agrega. O que você está agregando para o mundo? O que você está contribuindo com o mundo com o seu trabalho?
Essa aqui é maravilhosa para a gente ver. Com qual mentalidade você se identifica? Porque colocou 4 opções, né? Qual que eu vou ler aqui, que você vai falar assim, nossa, eu me identifico mais com essa, é. E se não der certo? Você tem um projeto de vida. E se não der certo? A outra é, isso não vai dar certo. A terceira, eu espero que dê certo. E a quarta é, vai dar certo, porque eu farei com que dê certo. Qual dessas 4? Eu vou repetir. E se não der certo? Isso não vai dar certo. Ah, eu espero que dê certo. Bem, bem de poliana, né? Ah, eu espero que dê certo. E a quarta é, bem adulta, vai dar certo, porque eu farei com que dê certo. E já coloca também, qual que você se identifica aí. Então, é um processo de autoconhecimento mesmo, daqueles 4 pontos que ele trouxe lá, do primeiro ponto que é você fala assim, ah, é isso aqui, ó. Outros pontos, que é, quando a pessoa se acha muito especial e acha que ela nem precisa divulgar o serviço dela, porque meu serviço é excepcional, as pessoas vão vir até mim, o Flávio Augusto fala isso nos cursos de venda dele, que é produto bom não se vende sozinho, que a pessoa acha assim, não, meu produto é tão bom que ele vai se vender sozinho. E ele desmistifica isso. E o Tim Harv Eker também fala aqui no livro, né, que essa pessoa, quando ela se acha tão especial, quando ela acha que ela não precisa divulgar esse serviço dela, ela está num lugar que ela está se prejudicando também. Da importância de divulgar o que você faz e falar isso com entusiasmo e compaixão. Porque quando você acredita mesmo no valor daquilo que você agrega para o mundo, você fala sobre aquilo com paixão. Não, porque isso aqui é muito bom. Por que eu falo com paixão? Porque eu sei que o meu produto vai mudar a vida de outras pessoas. Eu sei que o meu produto vai transformar a vida dessas pessoas. Então, eu vou falar daquilo ali com amor. Vou falar daquilo ali com entusiasmo. Aí você crê de verdade, você acredita de verdade no que você vende? Se você acreditar que o que tem a oferecer pode ser verdadeiramente útil para as pessoas, você tem grande chance de ser rico. As pessoas ricas são maiores que os seus problemas. E é sensacional isso que ele vai trazendo aqui. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer fugir de problemas. Não quero problema na minha vida, não. E ele fala aqui, não são os problemas que é não são os problemas da vida que são os problemas. Por quê? Às vezes eu tenho um problema ali que ele é um nível 5. Se eu sou uma pessoa que eu estou nível 1, esse problema vai ser gigantesco perto de mim. Agora, o mesmo problema nível 5, uma pessoa nível 10 de solução. Não apareceu uma coisa, então o que eu tenho que fazer? A pessoa tem que solucionar. Então, quando eu me torno maior que os meus problemas, vai acontecer problema, gente, para sempre. Enquanto eu viver, eu vou ter problema. A diferença é, eu estou maior que esses problemas ou eu estou menor do que esses problemas? Quem pensa pequeno faz de tudo para evitar o obstáculo. Não, eu não quero ter problema com aquela pessoa, não vou ficar discutindo com aquela pessoa, não. Não vou nem fazer porque eu sei que aquela pessoa não vai gostar, não vou nem fazer porque eu sei que eu vou gerar incômodo. Então, eu estou colocando os problemas grandões e eu pequenininho. Eu vou trazer um exemplo aqui de um líder que eu tinha que eu achava sensacional. Por quê? Que a gente tem a mania de ser a pessoa que reclama e a pessoa que leva o problema para os outros, né? Todas as vezes que a gente chegava para ele com um problema, com a reclamação, ele falava assim, e qual que é a solução para isso? Não, não sei, eu trouxe para você. Ele falava, não, toda vez que você chegar até mim com problema, você já tem que chegar com a solução. Então, começa isso na vida de vocês também. Tem um problema? Qual que é a solução para isso? Na hora de levar para vocês mesmo. Todo problema tem uma solução. Não fuja dos problemas. Não fuja dos problemas. Se torne maior do que eles. Olha, tanto que é forte isso que ele fala. Enquanto você respirar, você vai ter problema. O tamanho do problema não é a questão, mas sim o seu tamanho. Qual que é o seu tamanho diante das coisas que aparecem para você? Aquilo te paralisa? Aquilo te deixa com tanto medo?
Qual que é o seu tamanho? Quando o problema chega, como que você demonstra para ele? Seja maior do que eles. Aprenda a lidar com eles, porque enquanto você viver, você vai ter problemas. Escolha que tipo de problemas você quer ter. Você quer ter o problema, igual eu citei, de ter que pagar mais e repassar mais imposto de renda? Ou você quer ter o problema de ter uma conta negativa? Que tipo de problema você escolhe lidar? Que problema a gente vai ter? Qual que eu quero lidar? E aí ele traz um exercício que eu acho super bacana, que é: muitas vezes a gente cria na nossa mente fantasiosa um problema que vira um monstro. E quando esse problema aparecer, às vezes hoje você está vivendo um desse, né? Que problema é esse? Coloca lá no caderno. E aí vem e faz o exercício que eu falei com vocês, que o meu líder fazia com a gente. Quais são as se esse problema realmente acontecer, quais que são as soluções que eu tenho para lidar com ele? Ah, eu não quero entrar na sociedade porque vai aumentar a minha contribuição lá, meu repasse do imposto de renda. Quais que são as soluções que eu posso ter? Ah, eu posso contratar um contador que tenha bastante experiência nisso, que pode ver isso, 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 que pode ver uma forma de eu contribuir para a instituição de caridade, para poder abater. Que solução que eu vou criar para esse problema que apareceu? E muitas vezes eu crio um monstro na minha mente e quando eu começo a colocar soluções ali, ele fica bem pequenininho diante das soluções. E aí vem o merecimento, né? Eu coloquei no mudo aqui. Muitas vezes esse dinheiro não chega até a gente pela questão de que lá no fundo eu acredito que eu não mereço esse dinheiro. E aqui a gente começa a observar a questão do merecimento. Quando alguém chega e te elogia, você consegue simplesmente falar assim, obrigada. Ou você vai falar, não, imagina, não é isso não. Ou a pessoa te elogia o seu cabelo, você fala, nossa, mas o seu também está muito bonito. Você consegue só receber um elogio? Quando alguém chega e te presenteia, você consegue receber isso? Então ele fala, né, dessa importância da gente praticar esse recebimento, a gente começar a comemorar cada coisa que chega na nossa vida. Igual a gente está falando constantemente sobre prosperidade. Às vezes essa prosperidade chega na sua vida de uma maneira diferente daquilo que você tinha planejado. Por exemplo, você falar assim, ah, eu quero uma prosperidade, eu quero um carro tal, 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 tal. E às vezes você ganha um carro e aí vem aquela coisa do merecimento, não, mas eu que tinha que ter comprado esse carro, eu não tinha que ter ganhado esse carro. Parece que por eu ter ganhado, eu não tenho tanta, eu não demonstro tanto o meu potencial ali. Então, quando chega alguma coisa que não fui eu que peguei o dinheiro, fui lá e paguei, eu não dou valor naquilo ali. Por quê? Porque é a questão do merecimento. Eu acho que tinha que ter sido só pela força do meu trabalho, tinha que ser um trabalho muito suado para poder ir lá e comprar aquele negócio. Como assim o dinheiro chega desse jeito fácil para mim? Eu começo a olhar sobre essa coisa do merecimento. Eu realmente acredito que eu mereço receber? Eu tenho esse problema, eu lembro disso mesmo. Chegou até você e você, não, mas como assim? Tinha que ter sido eu que tinha que ter pago isso aqui. Como que eu vou recebendo essa coisa desse jeito assim? Então, muitas vezes a gente fala assim, eu quero prosperidade na vida. E a prosperidade, por exemplo, quero viajar. Alguém vai e fala assim, oh, vamos viajar comigo, eu vou pagar para vocês. Não, como assim? Mas eu quero viajar, mas eu quero pagar minha viagem. Como que alguém quer pagar minha viagem? Eu fico colocando impedimentos para as coisas que chegam até mim. E as coisas vão chegar de uma forma que a gente não imagina. Às vezes alguém paga um curso para mim. Eu vivenciei isso o ano passado. Um curso de uma pessoa que eu queria muito fazer e simplesmente no dia do meu aniversário eu ganhei esse curso. E aí eu começo a observar, porque a gente, nessa trajetória, você não libera o negócio do dia para a noite. Então eu senti um certo desconforto. Nossa, mas não fui eu que paguei. Aí na mesma hora eu falei assim, opa, mas eu queria o curso. E eu mereço esse curso. Então você já começa. Então começa muito a observar qual que é o seu sentimento que vem diante das situações, tá? Porque é aí que a gente vai identificar, tem coisinhas para trabalhar aqui.
E tem muita gente que tem esse medo do o que que o dinheiro vai me transformar? Quem que eu vou ser quando eu tiver muito dinheiro, né? E o dinheiro ele não muda ninguém, ele apenas intensifica quem você é. Se você é uma pessoa bondosa, você vai ficar muito mais bondosa com o dinheiro. Se você é uma pessoa mesquinha, você vai ficar mais mesquinha. Então, ele só vai intensificar aquilo que você é. E muitas pessoas têm medo, por quê? Porque o dinheiro vai mostrar que ela realmente é. Então, ela tem medo disso. E aí ele deixa um exercício aqui, né? Tratar você com carinho pelo menos uma vez ao mês. O que é esse tratar com carinho? Você pode ir num café super gostoso, começar a ter esses ambientes prósperos, né? Você pode ir num café super gostoso, num lugar bonito, sentar e ficar ali uma tarde, tomando um café num ambiente bonito, tomando um café gostoso, sabe? Às vezes a pessoa está num momento que tem a possibilidade de pagar um final de semana num hotel super bacana. Então, dentro da possibilidade que você tem hoje, tire pelo menos uma vez ao mês para se proporcionar isso, para começar que isso seja mais natural na sua vida, tá? Então, comprar um hidratante de marca boa para passar no seu corpo, sabe? Um sabonete bom. Então, um sabonete bom não vai te deixar mais pobre ou mais rica. Mas na hora que você está usando aquele sabonete ali, aquela coisa do merecimento. Nossa, tá vendo? Eu mereço estar recebendo, tomando um banho com esse sabonete bom, está passando um hidratante bom. Uma vez ao mês vou lá e tomo. Uma vez ao mês eu falo, quando você está passando uma situação que às vezes nesse momento você não está em condições, está devendo muito, você não tem condições de te proporcionar isso durante o mês inteiro. Mas pelo menos uma vez ao mês te proporcione coisas que te permitam essa experiência de se sentir merecedora. Pessoas ricas preferem ser remuneradas pelos seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre pelo tempo que despendem. Aí entra muito, por exemplo, assim, a pessoa, por exemplo, que é CLT, ela fica assim, se hoje te fizer essa proposta, você vai receber baseado naquilo que você estiver gerando, ao invés de ser pelo tempo que você trabalha. Porque para mim, a humanidade tinha que ser desse jeito, né? Às vezes a pessoa vai lá, fica 8 horas trabalhando e não rendeu nada. Você teria essa coragem hoje de fazer essa troca, ao invés de ser pelo aquilo que você produz, ser pelo tempo que você... Porque às vezes a pessoa gasta muito tempo fazendo uma coisa, mas está produzindo pouquinho. E outra pessoa vai lá e produz muito em pouco tempo. Então começa a olhar, a pessoa de mentalidade pobre, ela está muito nisso. Não quero trocar, não, eu quero segurança de ter ali minhas 8 horas trabalhadas, mas eu tenho esse salário ali no final do mês, tá? Eu começo a olhar isso. Aquilo, quem vai ficar rico? Aquela pessoa que vai produzir além do tempo. Porque se você ficar só naquele tempo limitado, você vai ter um tanto limitado de dinheiro. Aí ele deixa a pergunta, né? Você tem coragem de receber apenas baseado no seu resultado, ao invés de receber pelas horas trabalhadas? E aí que se responde aí, né? Eu tenho coragem de fazer essa proposta? Quem trabalha para os outros, quem não está no mundo do empreendedorismo, né? Você não... e aqui, gente, ele traz uma questão que é bem sistêmica também, né? Você não terá mais até provar que é capaz de lidar com aquilo que já possui. Que é aquela coisa de eu preciso crescer dentro desse vasinho aqui, eu preciso mostrar que eu tenho condições. Você tem tanto dinheiro hoje, eu preciso mostrar que eu tenho condições boas de lidar com esse dinheiro para poder receber mais. Então, à medida que eu vou receber, que eu vou lidando bem com isso, esse círculo vai crescendo cada vez mais. Então, não é falar assim, a hora que eu tiver muito, eu vou lidar bem com o dinheiro. Não, eu vou ter que lidar bem com o dinheiro agora para poder ir recebendo mais. Então, dentro daquilo que você já recebeu, como que você está lidando com isso? Dê atenção diária ao seu objetivo de se tornar financeiramente livre. É aquilo de, você tem coragem de falar que você tem como meta de vida se tornar uma milionária? Você está disposta a falar isso? Ou tem aquela coisa de, não, mas não, a minha prioridade é outra coisa, eu não posso ter prioridade de ser milionária, não.
Porque ele vai chegar um ponto que ele vai falar, né? As pessoas de mentalidade milionária, elas falam que elas podem ter as duas coisas. E a pessoa de mentalidade pobre acha que pode ter só uma coisa. E nós fomos condicionados a quem tem dinheiro abre mão das outras coisas. Então, eu prefiro ter as outras coisas do que ter dinheiro. Tá? E ele fala, dê atenção diária para isso. Diariamente, faça alguma coisa que vai te levar rumo a se tornar milionária. O que é? Isso que a gente já vem fazendo aqui, que eu proponho para vocês, de todo mês estar lendo um livro, de assistir aulas sobre isso, de conviver com pessoas dessa mentalidade. E aí ele traz, né? Relacione 3 estratégias para você obter rendimento sem trabalhar. Como assim, sem trabalhar? Por exemplo, vou dar os exemplos da minha área, né? Vou escrever um livro e deixar lá depois para vender, porque eu não vou precisar mais trabalhar para aquilo ali vai me gerar dinheiro constantemente. Vou fazer um curso e deixar vendendo, aquilo ali vai me gerar dinheiro constantemente. Então pensa, dentro do que eu estou hoje, o que eu posso fazer que vai me gerar dinheiro sem eu ter que trabalhar? Porque eu não fico limitada à minha questão de horas, de quantas horas eu estou trabalhando, porque as nossas horas são limitadas. Então começa a pensar e a desenvolver alguma coisa que pode te gerar dinheiro sem ter que estar trabalhando constantemente para aquilo ali. Pessoas ricas agem apesar do medo. Isso não significa que elas não têm medo. Elas agem apesar do medo. Agem mesmo quando não tem vontade de fazer isso. Lembra que eu falei, eu acordei com preguiça hoje, mas eu sou empreendedora, né? Então nem preciso levantar se eu tiver com preguiça. Não. Ela vai agir mesmo quando ela não está com vontade. Mesmo quando ela está com preguiça. Quanto mais o conforto se tornar a prioridade na sua vida, mais contraído de medo você ficará. Então, seu objetivo de vida está no conforto, na zona de conforto, mais morte existe nesse lugar, porque ali não existe o movimento, tá? E ele fala que essa questão da mentalidade rica, essa coisa de estar sempre em movimento, estar sempre em desafio. Da próxima vez que você se sentir desconfortável, ao invés de recuar, persista. Porque constantemente vai aparecer essa questão aqui de você se sentir desconfortável com alguma coisa. Vai aparecer. E aí, o que você vai fazer nessa hora? Você vai persistir, ao invés de recuar. Ele fala, você não é a sua mente. Ele fala constantemente isso no livro, né? Você não é sua mente. Como que você pode treinar? Primeiro observe, volta lá para aqueles 4 pontos. Lembra quando eu falei para vocês aqui que aconteceu um negócio, eu já, opa, por que eu estou pensando assim, de quando eu ganhei o curso? Na hora já veio, né? Veio a informação, já falei, opa, olha um negócio aí. Observei. Eu não fingi, ai, não, bobeira, eu não posso pensar assim, não. Eu identifiquei ele na hora. Opa, um negocinho aqui. Então já vamos substituir isso aqui. Aí ele fala a questão não é pensamento, substituir um pensamento negativo por um pensamento positivo. Ele fala por um pensamento poderoso. É muito além, muito maior do que o pensamento positivo. E essa frase aqui, gente, eu peço até para vocês printarem ela, escreverem e repetirem, e se torna um mantra na vida de vocês, que é: eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo mesmo quando não estou disposta a agir. Então, quem quiser tirar uma foto, depois tem ela no livro, mas essa frase, ela tem um poder muito grande, porque é o poder da ação, que a gente transforma a nossa vida a partir da ação. E aqui ele fala que vai vir medo, que vai aparecer dúvida, que vai aparecer preocupação, que vai ter momentos que você vai se julgar inconveniente, desconfortável, e mesmo assim você agir. Agir não significa agir impensadamente, mas significa agir. E para a gente ir finalizando, ele traz: pessoas ricas se aprimoram o tempo inteiro.
Cuidado com aquela frase que você fala, ah, já sei. Quando você fala eu já sei, você manda uma mensagem para o seu cérebro, você nem precisa prestar atenção naquilo ali. Não existe ninguém tão inteligente que não tenha nada a aprender, tá? E não existe ninguém tão burro que não tenha nada a ensinar. Então, esteja sempre disposta a aprender. Aprenda novas maneiras de pensar e de agir. E aí vem a frase que ele diz, né? Eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Olha, tanto que essa frase é forte. Sucesso é algo que se aprende. Então, a gente pode aprender a ter sucesso. Pessoas ricas são especialistas no que fazem. E para ganhar o máximo, você precisa se dar ao máximo. Você tem que dar o máximo. E aí você observa, eu estou na zona da mediocridade, que é aquela coisa da média, né? Eu estou dando mais ou menos, eu estou contribuindo mais ou menos. Você está dando o máximo ali. Você está realmente se comprometendo a fazer o seu melhor naquilo ali. Agora eu vou parar de filmar e de gravar, tá? Para a gente partilhar.